tô até com medo de fazer esse vlog, medo do tempo que ele vai ficar, mas tudo bem, vamos lá. E esse primeiro aqui, se ficar muito grande, peço desculpas já agora no começo, porque eu sei que eu faço vlogs muito grandes, mas eu realmente queria fazer um vlog separado para esses livros desse projeto. E eu tô falando do projeto de Resenhando Clássicos, então esse vai ser o primeiro vlog para o primeiro volume de Mil e Uma Noites. As edições que eu tenho são divididas em 2 volumes, e uma seguidora lá no Instagram já me avisou que esses 2 volumes não tem todas as histórias, só as que o tradutor escolheu traduzir, e a versão completa é aquela de 4 volumes da Globo Livros, eu acho que é. Então serão 2 vlogs, um para cada livro. E hoje já é dia 2 de janeiro, eu comecei a ler ele ontem, dia 1º, e eu estou na página... Só um minutinho, que aqui não tem número. Pulei 2 páginas. Tô na página 45, na verdade eu tô na página 47, 45 foi a última que eu li, porque depois tem uma folha em branco e enfim. E eu li a introdução, então, que fala um pouco dos 2 príncipes, eu não sei se eles já são reis, eles eram príncipes e aí depois que o pai deles morreu, um ficou com a terra do pai e o irmão deu outra terra pro irmão dele. Acho que deu pra entender, né? E então a história começa quando ambos são traídos. E um deles, na verdade, pega a esposa no flagra, e aí quando ele viaja pra visitar o irmão dele, ele acaba vendo que a esposa do irmão dele também trai ele. E aí esse irmão, que não sabia que era traído, o que o outro irmão teve que contar pra ele. Tá meio confuso? Eu acho que sim. O irmão que não pegou a mulher no flagra, que ficou sabendo através do irmão que a mulher traía ele quando ele saiu pra caçadas e tal, ele resolveu que pra não ter que passar mais por isso, pela infidelidade das mulheres e não sei o que, ele desposaria uma mulher por dia e aí na manhã seguinte ele mandaria estrangular ela, cortar a cabeça, sei lá, matar a mulher com quem ele dormiu na noite passada. E depois de algumas meninas terem morrido por causa disso, a filha do guarda pessoal desse rei, ela resolve se candidatar para tentar salvar a vida de algumas meninas aí que poderiam sofrer nas mãos dele. E ela tem todo um plano bolado, tipo, eu sabia dessa parte de que o cara matava uma mulher por dia, mas eu não sabia, tipo, de todo esse plano que tinha na cabeça da Sherazade. Ela tem uma irmã que se chama... esqueci o nome, mas então a Sherazade, ela tem todo um plano bolado, e aí ela pede pro pai dar permissão pra ela, né, e ele fica todo receoso, porque, tipo, inclusive é o pai dela que mata as meninas, e aí ele ficou, tipo, você sabe que se você fizer isso eu vou ter que te matar no dia seguinte, né, e ela relaxa que eu tenho tudo bolado na minha cabeça. E já passei pela primeira história, na verdade não a primeira história, porque foi o pai que contou pra ela sobre um cara que entendia o que os animais falavam, só que os animais não sabiam. E, enfim, não foi uma história oficial que a Sherazade contou pro rei lá. E esqueci. Enfim, tá. Agora que vai começar, então, as histórias que ela vai contar. Finalmente uma atualização de leitura sobre esse livro nesse vlog. Só podia ser sobre esse livro, mas enfim. Mil e Uma Noites. Não tô atualizando muito, porque eu também não tô lendo muita coisa desse livro por enquanto. E, nossa, agora que eu acabei de gravar um vídeo que a luz ficou boa. Tudo bom. Tá ok. Enfim, acabei de chegar agora não, ontem, hoje é segunda-feira, dia 27. E eu cheguei ontem na página 204 de um livro de 500 páginas. Eu tenho mais 5 dias pra finalizar essa leitura. Na verdade, eu acho que mais um pouco, porque o próximo livro tem histórias um pouco maiores, então eu vou tentar ler as histórias maiores ao longo dos finais de semana, e esse aqui eu vou poder pegar um pouquinho dele
já no mês de fevereiro, não preciso finalizar ele ainda em janeiro. Tenho que olhar um pouquinho essas metas aí, porque eu esqueci. Enfim, uma coisa que tá me chamando muito a atenção aqui é que toda a história envolve um personagem que foi transformado em um animal. Quero saber o que eu esqueci onde se passa esse livro. Enfim, quero saber o que essa cultura tem tanto assim com os animais. Vou dar uma pesquisada depois. Porque, sério, tá demais. Teve um lá que o cara, ele tinha, não sei se eram os irmãos ou uns amigos dele que foram transformados em jumento. Não, era o filho dele que tinha sido transformado em um jumento. E agora uma mulher lá que tá contando uma história pra uns caras que as irmãs dela foram transformadas em cadelas. E eu fiquei tipo... Eu vou dar uma pesquisada sobre a representatividade dos animais nessa cultura, porque tá bem estranho mesmo. Mas as histórias estão bem envolventes. Eu tô tentando não parar no meio das noites, porque assim como o Sultão, acho que é esse o nome, né? Assim como ele também fica curioso pra saber o desfecho das histórias, eu também fico. Só que no caso dele eu não preciso esperar um dia inteiro. Então eu tô tentando ler uma história completa, só que não tá dando muito certo, porque algumas são muito compridas. Mas ontem eu consegui parar e eu vou começar agora a história de Simba, o marinheiro. E tem adaptação dessa história, não tem? Então eu vou ver se eu consigo procurar aí pra assistir depois. Mas a história que eu mais tô querendo chegar mesmo é a dos 40 ladrões. Eu esqueci o primeiro nome, mas E os 40 ladrões, alguma coisa, os 40 ladrões. Então eu tô bem ansiosa pra chegar nessas histórias mais famosas, acho que eu já falei sobre isso. Mas enquanto não chega, a gente passa por essas histórias menores com um envolvimento muito estranho por pessoas sendo transformadas em animais. E é isso, então eu vou dar continuidade a essa leitura por aqui. E quando eu ler mais um pouquinho que dê pra falar alguma coisa significante, eu volto pra fazer mais uma atualização. Provavelmente eu vou aparecer todos os dias, né, a partir de agora, pra poder atualizar, porque eu vou tentar pegar ele mais pra ler, pra tentar finalizar logo, porque, assim, eu não tô nem na metade ainda e o mês já tá acabando. E no mês que vem eu tenho que pegar a continuação. Aliás, o vídeo que eu gravei hoje foi da TBA do mês. E eu vou rever as metas pra saber quanto tempo eu ainda tenho pra finalizar essa primeira parte. Então eu vou lá e eu tô subindo um vídeo pro YouTube e tem muita coisa pra fazer ainda. E era só isso que eu tinha pra falar mesmo. Eu tô tentando não falar muito sobre esse livro nos vlogs semanais, mas tá muito difícil porque eu não tô lendo quase nada de verdade. E é isso então, até a próxima atualização. Breve atualização sobre a leitura de Mil e Uma Noites. Estou me aproximando da metade, cheguei agora na página 238 e eu percebi que não o autor, mas a pessoa que organizou esse livro, né, porque o autor é desconhecido, o organizador desse livro parou de colocar certas passagens que estavam deixando a leitura um pouco cansativa. Por exemplo, sempre que acabava uma noite, a Sherazade falava... chamava lá o sultão e falava: o dia está nascendo, a próxima história fica... Quer dizer, a continuação dessa história fica para a próxima noite, se você me conceder mais um dia de vida. E no começo das histórias também, quando a Dinazade, que é a irmã da Sherazade, pedia para ela continuar a história, ela falava, tipo... Minha irmã, continue aquela história que começou ontem, estou curiosa para saber, não sei o que. Já tá pulando essa enrolação toda e ela já tá, tipo, acabou uma história e aí já começa a outra na próxima noite sem esse drama de me conceda mais um dia de vida que eu continuo a história. Então, tipo, o cara já... Acho que ele meio que já sabe que ela vai viver por muito tempo ainda, porque ela fica emendando uma história na outra. E essa história que eu tô agora é do Simba, o marinheiro, e tá bem cansativa. Tipo, eu já tô na 6ª viagem dele, e eu não sei quantas viagens são, espero que não sejam muitas. Parecem que elas são muito parecidas, e aí a hora que eu tô lendo uma, eu fico pensando que eu já li e fico tentando achar a diferença entre as viagens e não consigo achar a diferença. Tava folheando aqui e eu vi que tem 7 viagens. Então, como eu vou começar a ler sobre a 6ª viagem agora. Então faltam 2, a 6ª e a 7ª. E eu mostrei no vlog semanal que eu comprei algumas coisinhas de papelaria, entre elas
as flags para ficar marcando as passagens que me chamarem a atenção. E eu disse que a cola é bem ruim. Então eu tô colando a cor que eu estiver usando, eu vou colar no marcador para deixar no livro e não correr o risco de perder nenhuma das outras cores, porque elas, tipo, caem ou ficam presas dentro do livro. Então eu vou carregar só a cor que eu estiver usando e tá até engraçado, tipo, assim, no meio dos olhos da Clarice. Tudo bem. E era essa atualização que eu tinha pra falar mesmo. Tô me aproximando da metade do livro e as histórias estão ficando... Algumas histórias mais longas estão ficando bem cansativas, porque só o que eu quero é, tipo, passar de uma história pra outra, assim, e finalizar o livro. E eu não vou ficar lembrando também de detalhe por detalhe de cada história, então eu tô só, tipo, lendo e passando e seguindo em frente. E vamos ver se no final eu consigo fazer um compilado das minhas histórias favoritas. Eu acho que eu já tenho as minhas histórias favoritas até agora, mas eu vou deixar pra falar sobre elas quando eu terminar o livro, porque eu sento, penso, vejo o que eu leio, o que eu li, na verdade, e faço umas anotações pra me ajudar a falar melhor sobre isso. Então eu vou ficando por aqui nessa atualização. Aliás, hoje é dia 29 e eu fiz umas contas ontem, tipo, pra eu ler mais ou menos umas 50 páginas desse livro por dia. E aí eu termino ele em uma semana. E eu vi também que o Mil e Uma Noites 2, eu não vou ler ele ao longo do mês de fevereiro inteiro. Eu consigo terminar ele um pouco antes, faltando mais ou menos uma semana para o mês acabar. E então por isso que eu resolvi pegar a primeira semana de fevereiro pra finalizar o primeiro Mil e Uma Noites. Vamos ver se isso vai dar certo. Estou contando com o feriado de carnaval. E é isso. Agora eu vou ficando por aqui. Terça-feira, dia 18 de fevereiro, 9h36 da manhã, e eu vou fazer junto com vocês um teste do minuto com Mil e Uma Noites para poder saber aí quantos ciclos eu preciso fazer para finalizar essa leitura. Eu tô na página 411 e faltam 122 páginas para terminar, então eu quero saber aí mais ou menos quantas horas eu ainda levo para poder finalizar e poder me organizar melhor. Ontem eu já consegui ler um pouquinho mais dele, eu li 39 páginas, que na verdade não deu muitas histórias, assim, muitas histórias diferentes, Era um personagem contando a história dos 6 irmãos dele, e eu acho que foi uma das histórias mais loucas que eu vi. O que dá pra perceber aqui, principalmente nas histórias onde tem protagonistas que não tem uma parte do corpo, tipo, tem um protagonista que não tem o olho, tinha um outro que não tem uma mão, tem um outro que é meio coxo, e é engraçado ver como, tipo, lá na época as mulheres foram, né? Podiam ter sido, não, elas foram consideradas inferiores e, assim, as solteiras, né? Tipo, elas eram cheias de regras e tal. Mas aí quando aparece uma protagonista que é casada com o Bam lá da Arábia Saudita, elas, tipo, sobem de nível, assim, que começa a fazer gracinha com todo mundo. Tipo, elas gostam muito de ficar pregando peças nos caras, tipo, bobos, assim, que acham que vão lá no castelo, ela vai dar comida pra eles, vai tratar eles super bem, e eles vão sair se achando o máximo de lá, mas eles acabam saindo sem uma mão, sem um olho. Eu fico, tipo, vendo essa diferença de se você é solteira e se você é casada. E tem umas histórias muito loucas aqui. Uma coisa também que tá me deixando muito pensativa é que eu já estou terminando esse livro e aqui na página 411 inicia a noite de número 182. São 1001 noites. Era de se esperar que nesse livro tivessem pelo menos 500 e não estou nem na metade das noites, então. E eu já dei uma folhada no próximo livro também e eu vi que... Caiu. E eu vi que a partir de um momento as noites param de ser contadas. Então vai mais por história do que por noite. E eu quero ver como é que eu vou fazer essa divisão aí, porque se já tá difícil terminar uma noite, imagina terminar uma história. Ó, tipo, todas essas páginas que eu tô passando aqui foi página 215, a história do adormecido despertado. Onde essa história termina?
termina na página 279. Então, assim, muitas páginas, uma história só, sem nenhuma divisão de capítulo, de noite, de passagem de tempo. E esse livrinho aqui vai ser complicado. E outra coisa também, que nesse livro não tem tantas... na verdade, eu acho que não teve nenhuma história famosa. Teve uma história com um gênio, mas não teve nada a ver com as histórias que a gente conhece. Alguma história aí que foi adaptada ou que a gente já ouviu falar. E nesse daqui eu sei que tem algumas histórias bem conhecidas. E, por exemplo... Cadê? A história de Aladim ou a Lâmpada Maravilhosa. Tem Ali Baba e os 40 Ladrões. Aqui, na verdade, tem algumas histórias que a gente pode tirar referências de adaptações que vieram, mas nada assim que tenha ficado tão famoso quanto Aladim e Ali Baba e os 40 Ladrões. Então eu tô bem ansiosa mais pra essa leitura aqui, pra poder saber a origem da história completa, e ansiosa também pra finalizar o outro livro, porque eu não aguento mais. Foram 2 meses. Deixa eu arrumar essa bagunça. Então, vou dar continuidade aqui, vou começar a fazer esse teste do minuto e vocês vão ver como funciona, porque eu recebo muita pergunta também, tipo, como é que é esse teste de minuto, como você faz o ciclo Pomodoro, e eu vou mostrar aqui então. Eu acho que eu mal vou conseguir ler uma página em 1 minuto desse livro aqui, mas eu vou mostrar como é que eu faço as contas e tudo mais. Então, fiquem aí que eu já volto pra mostrar todo o processo. Então aqui eu deixo o cronômetro. Como eu gravo com o celular, eu coloquei o cronômetro no computador para vocês conseguirem ver melhor. E eu vou deixar então o cronômetro ligado enquanto eu leio uma página, e eu vou ver quanto tempo eu demoro para ler essa página, e depois eu volto para mostrar como é que eu faço as contas completas. Dois minutos e 3 para ler uma página, e às vezes tem dessa, e eu vou contar, eu vou fazer a conta agora de o tempo do ciclo dividido pelo tempo que eu levo para ler as páginas e o tanto de página que falta, tempo de ciclo, enfim. Vou mostrar para vocês agora no papel como é que eu faço essas contas. Então deu ali que em 2 minutos e 3 eu consigo ler uma página, e um ciclo Pomodoro tem 25 minutos, e aí eu preciso saber quantas páginas eu vou ler nesses 25 minutos. Então o que eu preciso fazer é dividir os 25 minutos do ciclo Pomodoro pelos 2 minutos e 3. 2 e 3. Do tempo que eu levei para ler uma página, que vão dar 12 páginas em 25 minutos. Eu costumo arredondar para baixo, porque nunca se sabe o que vai acontecer, né? Então, 12 páginas em 25 minutos. E um ciclo Pomodoro são 4 vezes esses 5 minutos, então eu vou multiplicar esse 12 por 4. Então, um ciclo total com as 4 vezes dos 25 minutos repetidos tem 2 horas. Então, serão 48 páginas em 2 horas. E aí agora só, como eu disse, faltam 122 páginas para finalizar, dividido por 48 páginas a cada 2 horas. Duas horas e meia. 2 horas e 54. 3 horas, vai. Pra finalizar 1001 Noites. Então, eu não consigo ficar 3 horas seguidas lendo esse livro, mas pelo menos eu sei que com um ciclo e meio eu consigo finalizar esse livro se eu focar bastante. Então, essa é a pequena conta que eu faço para saber quantos ciclos eu vou levar para ler um livro.
e quantas páginas eu vou conseguir ler por ciclo. E eu confesso que eu fico mais animada para fazer isso do que para realmente ler o livro. Mas é bom que eu sempre tenho uma noção de qual livro eu vou demorar mais para ler e assim eu posso pegar eles em momentos certos. E quando eu vou escolher uma página para ler, eu sempre escolho a página mais cheia possível. No caso desse livro aqui, qualquer página que eu escolher vai ser cheia, porque os diálogos não são muito divididos. Então a página que eu li foi essa daqui. Tá vendo que não tem nenhuma travessão de diálogo, não tem nenhum espaçamento muito grande. E então eu levei 2 minutos para ler essa página. E agora, com as contas feitas, eu vou iniciar o primeiro ciclo para finalizar esse livro. Como a gente viu aí, tem 1,5 ciclo, e então cada um tem 25, cada parte, né, tem 25 minutos. Eu vou ficar agora esses primeiros 25 minutos lendo e vou ver se vai dar tempo de ler mais do que isso, e se der para fazer outra parte de 25 minutos eu faço. E venho aqui atualizar se eu realmente conseguir ler essas 12 páginas nesses 25 minutos. Às vezes acontece de ler mais porque nenhuma página é igual a outra, e às vezes ler menos também por causa da concentração, você vai ficando cansado, e às vezes tem algumas palavras difíceis que você precisa voltar para ler de novo. E então eu vou voltar aqui daqui 25 minutos para dizer se eu realmente consegui ler essas 12 páginas, se essas contas estão certas. 25 minutos depois e eu li 11 páginas, não li as 12 que deu resultado no cálculo, porque, como eu disse, hoje eu tentei acordar 4 horas da manhã e eu tô um pouco lenta. Então eu parava, empacava em algumas palavras e ficava voltando. Então eu acabei me distraindo um pouco com isso. E eu li 11 páginas nesses 25 minutos, o que não é muita coisa diferente, né? Tipo, uma página a mais, uma página a menos. E então, que bom que eu consegui parar aqui certinho na noite 187. Agora eu vou dar uma pausa de 5 minutos, que é mais ou menos o tempo do ciclo Pomodoro, que eu não tô fazendo no Pomodoro, eu tô fazendo no computador para poder mostrar melhor para vocês. Então eu vou dar uma pausa agora e aí eu volto com mais 25 minutos e vamos ver se eu consigo ler mais do que essas 11 páginas. Hoje é quarta-feira, dia 19. Eu ainda estou lendo 1001 Noites e, além do teste do minuto que eu fiz ontem, eu resolvi testar quantas páginas eu consigo ler no ônibus, e então eu não fiz muito separado, tipo, o tanto que eu li na ida e o tanto que eu li na volta, mas eu li bem menos na volta, porque metade do caminho eu fui em pé, só depois que eu sentei e aí eu consegui ler alguma coisa. Mas então, no total, eu li da página 423 até a 436, então deram 13 páginas, mais ou menos, contando ida e volta, mais aquelas 11 páginas que eu li nos 25 minutos do primeiro ciclo Pomodoro, que eu não li mais nada depois daquilo. Então deu um total de 24 páginas que eu li ontem. Foi menos do que o último dia que eu peguei ele pra ler, porque eu tinha conseguido ler um pouco no trabalho e tudo mais, e eu fui por mais tempo sentada no ônibus, então deu pra ler mais também. E hoje eu vou tentar separar melhor o tanto que eu consigo ler na ida e o tanto que eu consigo ler na volta. Na volta também é mais difícil porque eu dou umas cochiladas, então eu acabo lendo menos de qualquer jeito na volta. E na ida também, porque na ida o ônibus costuma ser mais barulhento por causa de gente, tipo, entrando e saindo da escola, então, e faculdade também, que pessoas gostam de conversar, né? Então hoje eu vou tentar marcar melhor o tanto que eu leio na ida e o tanto que eu leio na volta. E eu vou até anotar pra ficar mais fácil e eu não me perder na hora de falar pra vocês, porque eu fico só dobrando a pontinha da página e eu não sei, tipo, se é a ponta dobrada que eu li em casa e a outra ponta dobrada do ônibus e a outra ponta dobrada de ontem. Então eu vou começar a anotar. Começar não, né? Eu vou voltar a anotar porque eu parei, porque eu não tava lendo nada e porque eu tava esquecendo também. Então eu vou tentar voltar a anotar a quantidade de páginas pra poder
anotar mais coisas e trazer mais detalhes. E agora faltam... Eu não fiz as contas de quantas páginas faltam pra finalizar, mas faltam menos do que as 122. Se eu li 24 ontem e faltavam 122, deve faltar 98 páginas agora pra finalizar esse livro. E parece muito mais, mas enfim, deixa eu fazer a conta pra ver se tá certo. Sábado de carnaval e eu tô aqui pra dizer que faltam 37 páginas pra finalizar esse livro. E eu quero finalizar ele agora porque eu não aguento mais. Teve uma parte aqui que eu já tava tão, cansada, sabe? Da mesma coisa durante 2 meses, que começou a morrer os personagens, que eu parei e fiquei me perguntando quantas páginas eu dormi. Porque do nada, os personagens estavam de boa e aí começa a morrer e nenhum sabe que o outro morreu. E aí as pessoas vão se comunicar e ninguém sabe que eles morreram, nem eu sabia que eles tinham morrido. Então, eu tô bem, sim, só passando das páginas. Mas essa história agora tá bem interessante porque tem uma fada e um gênio que estão discutindo sobre qual príncipe, ou assim, a fada que cuida de uma princesa e o gênio cuida do príncipe, e aí eles estão discutindo pra ver qual deles é o mais bonito. E eles colocaram os dois juntos lá e, enfim, ficaram discutindo aí pra saber se a princesa era mais bonita que o príncipe. E é sobre um príncipe que não quer se casar porque ele fica falando das mulheres más que são feiticeiras e, enfim. Então faltam aí essas 37 páginas para terminar essa leitura e eu acho que essa é a última história. Na verdade tem mais uma história, só que ela é relacionada com essa história que eu tô agora. E com 37 páginas pro final do livro eu estou na noite de número 216. São 1001 e, como eu disse, eu esperava que esse livro tivesse pelo menos umas 500 noites e eu quero só ver como é que o próximo livro vai estar em relação às noites. Então, ansiosa para finalizar essa história. E aí, óbvio que eu não vou conseguir ler o segundo volume em fevereiro. Eu vou tentar ler ele aos poucos ao longo do mês de março, junto com o clássico de março, que vocês vão ficar sabendo qual é o clássico no mês que vem só, em algum vlog do mês que vem, quando eu resolver pegar ele. Então eu vou aproveitar aí essa noite, são quase 9 horas, e vou finalizar essa leitura logo. E eu queria dizer também que eu voltei a assistir uma série que eu tava assistindo há um tempo, nem sei quando, ano passado, mas eu fiquei sem assistir por um tempinho. E agora eu tô voltando e tô me perguntando por que eu parei de assistir. E é uma série bem bobinha de sereia, porque não sei se vocês lembram, mas eu tava assistindo Siren. E aí a terceira temporada já tá sendo produzida, só que eu não sei quando sai. Eu tô muito ansiosa porque essa série é muito boa. Se você não assistiu Siren, assista. Escuta o que eu tô falando, porque essa série é maravilhosa. E eu tô assistindo Meiko Mermaids, que tá até na área infantil da Netflix, mas é muito boa. Eu terminei a primeira temporada antes de ontem e eu já tô terminando a segunda temporada agora, mas é porque a segunda temporada é metade dos episódios da primeira. Opa! E acho que eu vou terminar a primeira temporada hoje, intercalar com essas leituras aí. E vamos ver como é que vai ser amanhã. Eu tinha que ter gravado uma tag de carnaval hoje. Na verdade, eu tinha gravado uma tag de carnaval, só que aí a Patrícia Lima me tagueou em outra. E aí eu não sei como é que eu vou fazer. Eu vou tentar gravar na segunda pra postar na terça. E eu acho que esse vlog vai sair no domingo, porque esse é o vlog de leitura de 1001 Noites, né? Então eu posso postar ele no domingo. E aí na terça fica sem vlog, mas aí pode ter um vídeo extra na semana, tipo o vlog da semana pode sair na quarta, talvez. E é isso que eu tinha pra atualizar. Então eu vou terminar esse livro. Eu não aguento mais olhar pra capa dele. Acho que quando eu terminar essa leitura eu vou jogar ele lá no fundo do armário junto com os livros não lidos. Ou junto com os livros lidos, porque eu não aguento mais olhar essa capa. E é isso. Deixa eu terminar isso aqui logo e continuar assistindo Meiko Mermaids. Assistam também, é uma série bem bobinha, mas é ótima.
finalmente para finalizar esse vlog de 2 meses de leitura, que eu não aguentava mais já, com as 1001 Noites, e foram esses os 2 meses que eu fiquei lendo, vocês acompanharam aí. Não atualizei muita coisa porque eu fiquei com medo do vlog ficar muito grande, porque o vlog de uma semana já fica grande, imagina de um mês inteiro. Então eu tava editando ali, na verdade eu nem sei se eu vou deixar um vlog ou 2, porque o meu programa ele não renderiza vlogs muito grandes. Quando passa de 30 minutos eu fico com medo de ele não renderizar. E então eu tô com esse medo aí de não dar muito certo, e já tá com 32 minutos sem essa finalização. Então, opinião final sobre 1001 Noites. Cansativo, repetitivo e sem nem um pouco de emoção. Tipo, tiveram 2 ou 3 histórias que me deixaram mais animada, assim, pra ler até o final e que eu gostei dos personagens. Mas fora essas histórias, o resto, assim, dá vontade de pular todas as páginas e escolher o que eu ia ler pelo título. E vamos ver o que me aguarda no segundo volume que tá aqui. Vou iniciar essa leitura o mais rápido possível para não perder muito tempo com ela, já que eu vou ter que ler 2 clássicos em um mês só, porque era para eu estar lendo esse livro no mês de fevereiro e não o primeiro volume. Então, no mês de fevereiro terão 2 clássicos, então provavelmente terão 2 vlogs de clássicos, mas o vlog do clássico de março vai ser bem tranquilo, porque o livro é curtinho e eu acredito que eu consiga ler ele bem rápido, tipo, vai ser um vlog de uma semana, talvez. E esse daqui, que vai me tomar mais tempo mesmo, então vai ser um vlogão. E eu acho que eu vou dividir em 2 partes, sim, pra ficar mais interessante. E, nossa, tá estranho isso aqui. Então é isso, espero que, mesmo eu não tendo gostado muito desse livro, eu tenha te despertado a vontade de conhecer essas histórias. São histórias muito interessantes mesmo, e me deixou curiosa para pesquisar mais sobre a cultura árabe, inclusive a ligação com tantos personagens se transformando em animais. E eu vou ficando por aqui. Se você quiser comprar esses livros, eu vou deixar o link para compra no box de descrição. E compra com o meu link porque você não paga nada mais pelo livro e eu ainda recebo uma comissãozinha. E não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. E tchau!